Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília, seja a hora que você esteja ouvindo, seja logo que lança o programa, que é de manhãzinha, seja de madrugada, quando você está ali, perdeu o sono, está nos ouvindo. Aqui quem está com vocês é Cláudia Piva, hoje no nosso livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, uma psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Muita alegria que convidamos vocês todos a nos acompanhar na leitura da lição 34, que se chama Talvez. Embora tenha sido ofendido, talvez fosses tu quem provocou a ofensa que outrem te dirigiu. Quantas vezes, levando teu agressor ao limiar da resistência, não terás dado a ele motivo para reagir? Por quanto tempo não terá ele suportado calado as tuas insinuações humilhantes? É possível, inclusive, que aquele a quem rotulas de agressor apenas tenha tomado a decisão de defender-se de tuas constantes pressões psicológicas. Não reclames, assim, do amigo ou do familiar que provavelmente se tenha cansado de ouvir as tuas palavras de azedume e as tuas acusações injustas. Não raro, quem permanece na expectativa de um pedido de perdão é quem deve tomar a iniciativa de solicitá-lo. Uma lição para a nossa reflexão, para o nosso buscando o nosso autoconhecimento. É uma lição, meus queridos, assim, para pessoas maduras. Maduras psicologicamente, maduras espiritualmente. Que é quando paramos para pensar em algum problema, em alguma ofensa que tenhamos recebido, em alguma traição, em alguma maledicência ou calúnia da qual sejamos alvo. É o momento em que Irmão José nos pede para refletirmos. Refletirmos como temos atuado, refletirmos o que pode ter dado causa àquela agressividade que sofremos. Algumas vezes vamos perceber que não fizemos realmente nada. Algumas vezes vamos perceber que não demos causa à agressividade, porque como vimos em outras lições, quando estamos tentando seguir o caminho do bem, nós sofremos bastante reveses, temos períodos em que sofremos muitos reveses, passamos por muitos desafios. Aqui é uma reflexão para que, se identificarmos algum tipo de situação e que nós estamos sendo a causa, que nós possamos então tentarmos mudar, tentarmos endireitar essa rota e trabalharmos os nossos sentimentos de forma mais harmônica, de forma mais positiva. Às vezes, né, meus queridos, nós nos colocamos tanto numa situação de vítima que não percebemos que podemos estar dando causa àquela situação de sofrimento e de dor que estamos passando. Isso não estamos aqui falando de culpa. Temos que cuidar, porque a culpa, ela não é salutar em momento algum. A culpa, muito antes pelo contrário, ela nos traz, né, uma porta aberta à obsessão, ou seja, é um gatilhozinho que nós abrimos para que aqueles espíritos que não nos aceitam, os desencarnados que não concordam conosco, possam nos atingir. Aqui nós estamos falando de autoconhecimento e de, a partir daquele autoconhecimento, podermos agir para a nossa mudança. Isso às vezes é comum entre casais e os consultórios psicológicos fazem muito isso com os casais ou com a relação atritosa entre pais e filhos, que vamos ver, porque um tem um lado da situação, o outro tem o outro lado, mas essa conciliação que acontece às vezes nos ambientes, nos consultórios psicológicos, é exatamente isso, é tentando mostrar que não existe quando, né, um não quer, dois não brigam, e se dois brigaram é porque os dois quiseram.
tentar entender essa cota-parte de contribuição de cada um. Às vezes, pode ser que um tenha mais responsabilidade do que o outro. Mas o convite do irmão José aqui é esse convite das conciliações que ocorrem nos consultórios psicológicos ou das conciliações que ocorrem nos casos de separação e que o juiz de paz, né, tenta fazer aquela conciliação entre os casais que estão ali brigando e não conseguem chegar num consenso, que é de fato nós olharmos para dentro de nós, tirarmos aquele olhar para o outro e acusar só o outro, e enxergar só os defeitos do outro, não nos culparmos, mas entendermos, poxa, eu poderia mudar um pouco esse meu jeito, essa minha forma, ou essa implicância, ceder um pouco em alguns pontos, talvez, quem sabe, faz sentido? Faz sentido, vai trazer muitos problemas se eu não me preocupar tanto com aquele calçado que fica, né, num relacionamento, por exemplo, entre pais e filhos, com aquele calçado que meu filho nunca guarda. Será que eu preciso sempre ter tanta violência psicológica quando ele deixa aquele calçado ali? Será que eu preciso ter tanta reatividade quando eu vejo que alguém não age da forma que eu queria? Então, é uma questão de autoconhecimento, de se enxergar e de querer colaborar. Porque, na verdade, o convite do irmão José é assim: gente, será que você não pode colaborar um pouquinho mais para a paz no seu lar, no seu trabalho, no trânsito, na sua casa? Não é culpa não, é nós entendermos até que ponto nós estamos colaborando com aquele ambiente ruim que nós estamos inseridos, seja ele qual seja. Vamos refletir com humildade. Num primeiro momento, não interessa o outro, vamos deixar o outro, porque muitas vezes a gente começa também assim, né? Não, mas também eu tenho meus motivos. Não, sem defensivas, esquece o outro. Você está fazendo esse solilóquio, né, que a gente chama, esse pensamento é só com você mesmo. Então, se permita se desnudar ante os seus atos ruins ou o quão esses atos podem estar colaborando para esses atritos. Ninguém está vendo, a não ser a espiritualidade, mas peça ajuda do São Anjo da Guarda, peça ajuda dos espíritos superiores. Vá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma prece específica para isso, para que Deus nos ajude a entender, a nos autoconhecer e conseguirmos melhorar aquele ambiente em que nós nos encontramos, aquele relacionamento que está tão atritoso. Às vezes, nós começando a fazer um pouquinho, mesmo que o outro esteja coberto de erros e de problemas, mas às vezes basta um pouquinho da nossa parte e a gente conseguirá mudar, quem sabe, aquela situação. Pensemos nisso, pensemos agora. E é isso, meus queridos. Até a próxima.